lá, não vamos perder tempo, porque agora eu já tô louca para fazer esse bolo de rolo com vocês. Para quem não conhece, bolo de rolo, ele tem origem pernambucana. E qual que é a diferença do bolo de rolo para o rocambole, Ana? Gente, o bolo de rolo, ele é uma massa fininha, uma massa fininha e densa, tá? É uma massa amanteigada, onde nós vamos fazer uma camada bem fininha e vamos retirá-la do forno quase crua. Aliás, quase crua assim, faltando um segundinho para terminar de assar, porque ela não pode nem corar. Por ela ser uma massa muito fina, ela pode ressecar, então ela tem que sair do forno praticamente faltando um pouquinho para terminar a cocção, porque aí ela vai terminar a cocção aqui do lado de fora, tá bom? Turma, nós vamos começar aqui, ó, colocando a manteiga e o açúcar refinado na batedeira e vamos levar para bater, tá bom? Então aqui, ó, manteiga. Vamos lá. Bolo de rolo, gente, ele é originalmente recheado com goiabada, tá? Mas eu já fiz com doce de leite e fica maravilhoso, maravilhoso. Vamos lá. Agora a gente vai ligar a batedeira aqui e bater até ficar um creme bem fofinho, tá bom? Depois nós vamos acrescentar os ovos um a um. Vou bater de levinho aqui só para a manteiga ir incorporando junto com o açúcar. Depois a gente vai colocando os ovos, tá? Enquanto bate um pouquinho, vamos falar sobre a assadeira. Aqui, ó, eu tenho uma assadeira que ela tem meio centímetro de altura, tá? 5 milímetros. Essa assadeira aqui, eu na verdade mandei fazer, pedi para fazerem para mim, porque era 35 por 35 e ela cabe no meu forno. Eu tenho um forno igual a esse e tenho um outro que é um elétrico da Bagic também, tá? Essa assadeira eu mandei fazer, ela tem a altura ideal para bolo de rolo. Aqui na Maria Chocolate a gente tem assadeira baixinha assim para bolo de rolo, mas é para forno convencional. Então, você que tem forno convencional a gás, a gente tem a assadeira. Aliás, eu vou pedir até para conferir se hoje tem, gente, porque essa assadeira ela sai muito rápido, tá? Na verdade, quem quiser fazer o bolo de rolo em outra assadeira, dá também. É porque essa aqui, baixinha, facilita para a gente espalhar a massa nela, tá bom? Mas dá para vocês fazerem em tabuleiro comum também. Vamos lá, deixa eu ver como é que tá aqui a minha massa. Eu vou parar aqui um pouquinho só pra gente raspar. Tudo ok lá, Nayara? Estão me vendo direitinho agora? Tudo correndo bem aí? Olha só. Vamos lá. Gente, só falando pra vocês que vocês vão adorar essa aula, viu? Vai valer a pena ter esperado um pouquinho. Vamos lá. Então aqui, ó, agora eu vou deixar batendo mais um pouquinho e depois eu vou adicionar os ovos um a um. Por que a gente adiciona os ovos um a um? Porque senão ele vai desprender a gordura da minha massa, tá? E vai dar aquele aspecto de talhado, tá? Mas não se preocupem, porque mesmo se der aquele aspecto de começar a talhar, quando a gente adicionar a farinha de trigo, nós vamos unir essa gordura novamente e a massa vai ficar normal, ok? Pessoal, então vamos lá. Aqui, ó, tá pegando minha massa aqui, tá? Olha como é que a massa já está bem, ó, bem cremosinha, bem fofinha, tá? Isso aqui, então, por enquanto, lembrando que eu só bati a manteiga e o açúcar. Aí agora eu vou continuar batendo e vou adicionando os ovos um a um, ok? Na hora que
vocês perceberem que o ovo já foi incorporado à massa, a gente adiciona mais um. Opa, caíram dois. Vou parar aqui para a gente poder dar uma raspadinha aqui novamente nas laterais. Mesmo as melhores batedeiras, a gente sempre é bom raspar, tá? Vou acrescentar aqui mais um ovinho. E por último, nós vamos colocar a farinha de trigo. Enquanto isso, eu já vou ligar o forno aqui para ele já ir pré-aquecendo, tá? Vamos colocar mais um ovo. Vamos lá, agora eu vou colocar aqui meu último ovo e vamos bater, depois acrescentar a farinha de trigo. Incorporou. Agora a gente vai peneirar a farinha, tá? Toda vez que a gente for fazer um bolo, gente, uma massa, mesmo essa massa aqui sendo um pouquinho mais densa, o ideal é sempre bom, né? A gente peneirar a farinha, por quê? Para ela ficar o quê? Mais fofinha. Mesmo essa massa sendo mais densa, quanto mais a gente peneira a farinha, mais fofa ela vai ficar, tá? Aqui eu tô incorporando toda a farinha. Se vocês quiserem incorporar a farinha na batedeira, gente, pode incorporar com aquele batedor raquete. Lembrando que farinha de trigo, ela não pode ser batida, tá? Pra gente não desenvolver o glúten dela. Só que se você misturar com um batedor raquete em velocidade baixa, pode misturar até a farinha incorporar, não tem problema. O que não pode é ficar batendo a farinha, tá? Só misturar até que ela esteja totalmente incorporada. Bom, aqui, o que eu vou fazer agora? Olha que massa linda, olha. É uma massa amanteigada super gostosa, tá? Só um minutinho. Bom, agora aqui, o que nós vamos fazer? Deixa eu colocar aqui pro cantinho. Deixa eu limpar aqui. Eu vou colocar aqui o meu primeiro tabuleiro. Vou untá-lo. Desmoldante aqui na Maria Chocolate tem bastante, viu, gente? Para quem não conhece isso aqui, ele é um desmoldante em spray.
Olha o que eu vou fazer agora para facilitar espalhar a minha massa. Vamos lá. Aí eu coloquei a massa num saco de confeitar e vou fazendo assim, ó, no meu tabuleiro todinho, tá? Que depois vai ficar mais fácil de eu espalhar a minha massa. Antes eu fazia só por blocos, colocava 4 blocos de massa e espalhava. Aí depois eu comecei a fazer assim. Bom, eu não faço bolo de rolo todos os dias, né, gente? Como os pernambucanos que fazem o bolo de rolo super fininho. Mas é muito gostoso. Vamos lá. Então, depois que eu espalhei a massa aqui no meu tabuleiro, aí eu venho com uma espátula e vou espalhando essa massa. É um processo bem demoradinho, gente, para a gente tentar fazer com que essa massa fique o mais retinha possível. Para quê? Para não acontecer dela assar, né, mais de um lado do que do outro. Vamos com calma, espalhando essa massa. Vamos lá. Então, espalhei aqui a minha massa, tá? Vamos partir para outro tabuleiro agora. Tô fazendo bolo de rolo primeiro, gente, porque é o seguinte, eu já fiz uma receitinha antes da aula começar, porque o bolo de rolo, a gente vai encaixando um rolinho no outro para fazer aquele rolo grande, tá? Então, e a gente congela depois para a gente partir esse bolo de rolo, para ele ficar certinho, com as beiradinhas bonitas. Então, eu já fiz, já deixei o meu ali congelando, o nosso encaixe, né? E aí nós vamos fazer esse daqui e deixar ele congelando para o final da nossa aula eu partir para vocês verem como que fica. Essa massa é linda demais e deliciosa, viu, gente? Bolo de rolo. Ô, gente, por mais que vocês não consigam enrolar ele tão fininho no início, não desistam, tá? Porque isso é com prática mesmo. E fora que é uma delícia, muito gostoso. Então, não pensem assim, nem vou fazer, difícil. Não, é muito gostoso, vale a pena. Eu gosto sempre de dar exemplo que quando eu fiz o meu primeiro curso de trufas,
Eu demorei 1 ano para fazer trufa, eu era muito nova, eu comecei na confeitaria com 12 anos de idade. E hoje eu acho super fácil fazer trufa, né? Então, nada é impossível. Algumas coisas precisam apenas de um pouquinho mais de treino, tá bom? Eu tenho coisas na confeitaria que eu não tenho tanta habilidade. Por exemplo, pasta americana. É uma área da confeitaria que eu nem ministro aula porque eu não tenho habilidade nenhuma para pasta americana. Vamos colocar aqui mais um pouquinho para a gente fazer esse finalzinho aqui. Prontinho, agora a gente vai espalhar essa massa. Tem que ficar bem fininho, viu, gente? Se vocês perceberem que ela tá mais grossinha, tirem o excesso. O mais fininho que vocês conseguirem espalhar. Opa! Essa espátula aqui, eu até esqueci de olhar ali na loja se tem dela hoje para vender. Sou apaixonada por essa espátula por causa do ângulo dela. Ela tem tem um ângulo bem retinho e ela é mais em pezinha. Eu uso muito essa espátula para fazer os meus bolos recheados. Vamos lá, deixa eu espalhar um pouquinho desse ladinho aqui, ó, que tá mais rasinho. Beleza, gente. Agora vamos pegar o último tabuleiro. Essa receita, ela vai nos render 3 assadeiras 35 por 35, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, nossa última porção de massa. Tudo tranquilo até agora? Qualquer dúvida, vocês vão anotando aí no cantinho para vocês me perguntarem ao final da aula, tá? Vamos lá.
Prontinho. Vamos espalhar nossa última assadeira. E nós já vamos começar a colocar para assar. Ô, gente, assa muito, muito rápido, tá? Aqui nesse forno elétrico, questão de 8 minutinhos, ela já está assada. E eu vou mostrar para vocês como que a gente faz, tá? É isso mesmo, gente, é um pouquinho demorado. Vamos tentar deixar as camadas o mais homogênea possível, ficar mais retinha possível, que tirei muito. Prontinho. Deixa eu só limpar aqui, ó, a lateral. E agora a gente já vai levar para assar, tá? Eu vou colocar aqui 8 minutinhos, mas eu vou ficar de olho, tá? Porque, e fiquem de olho também, gente, o mais importante aqui, e o pessoal vai pegar bem no detalhe na hora que eu tirar do forno, é você entender como que a massa vai sair do forno. Porque aí, quando a gente fala esse tempo, né, de forno, pra gente dar um parâmetro para vocês ficarem atentos. Mas, gente, não tem jeito, cada forno é de um jeito e o importante é a gente conhecer o forno que a gente tem em casa e sempre quando for nova receita, né, eu passo a orientação para vocês de um tempo, mas é sempre bom vocês verem qual o tempo que vai demorar para assar no forno de vocês, tá? É questão de pré-aquecer o forno. Vocês perceberam que essa massa ela não vai fermento, né? Por quê? Porque ela é uma massa que, além dela levar muitos ovos, e o ovo também cumpre esse papel do crescimento da massa, ela é uma massa mais densa, não é uma massa tão fofa, né? Se eu colocasse fermento nela, ela ia ficar fofa demais e não é isso que a gente quer. Nós vamos querer uma massa fofinha quando a gente estiver fazendo rocambole, tá bom? Então, o que acontece? É questão de pré-aquecer o forno. É bom a gente pré-aquecer o forno, porque na hora que a gente colocar a massa lá dentro, rapidinho, ele vai nos entregar uma massa pronta. Se eu estiver fazendo aqui a massa, depois aquecer o forno, o que vai acontecer? Até ele aquecer e minha massa assar, aí vai demorar um pouco mais. Então a gente já pré-aquece e depois eu vou explicar um pouquinho sobre isso na hora que a gente estiver fazendo o rocambole, tá bom? Para vocês entenderem melhor.